A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da terceira lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: Dons de revelação. Texto áureo: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática: os dons de revelação são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe: 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10, Atos capítulo 6, do 8 ao 10, Daniel capítulo 2, do 19 ao 22. Primeiro tópico: palavra da sabedoria. Número 1 do primeiro tópico: conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Agora, a sabedoria, meus irmãos, abordada pelo apóstolo em 1 Coríntios 12, versículo 8, a parte A, refere-se a uma capacitação divina para a tomada de decisões. E essa sabedoria, meus irmãos, não é humana, adquirida mediante estudo em livros ou até mesmo nas universidades. Essa sabedoria é uma capacidade sobrenatural, é um recurso proveniente do próprio Espírito Santo. Aleluia. Número 2 do primeiro tópico: a Bíblia e a palavra da sabedoria. Meus irmãos, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria para tomar decisões e executar tarefas. Um belo exemplo dessa verdade é o de José, filho de Jacó, registrado em Gênesis 41, do 14 ao 41. Além de interpretar o sonho de Faraó, também o orienta como se preparar para o período de fome. Outro exemplo, meus irmãos, claro, que temos é o do rei Salomão. Deus, meus irmãos, lhe dava habilidade para resolver causas complexas. Já no Novo Testamento, nós temos o exemplo que podemos citar aos irmãos, é o do diácono Estevão, cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Em Atos capítulo 6, do 9 ao 10, está registrado que os sábios da sinagoga, chamado dos libertos, não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito com que falava. Aleluia! Número 3 do primeiro tópico: uma liderança sábia. Uma verdade temos que lembrar sempre, meus irmãos: Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Segundo tópico: palavra da ciência. Número 1 do segundo tópico: o que é? Meus irmãos, este dom se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus e também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida ao crente pelo Espírito Santo para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Número 2 do segundo tópico: sua função. A função ou a manifestação, meus irmãos, sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja de Cristo, livrando a igreja de Jesus de qualquer engano ou astúcia do adversário. Número 3 do segundo tópico: exemplos bíblicos da palavra da ciência. Meus irmãos, no segundo livro de Reis, capítulo 6, do 8 ao 12, nós temos um exemplo. Deus mostrava ao profeta Eliseu os planos de guerra do rei Ciro, quando ele pensava em atacar o exército de Israel. Nós temos um outro exemplo no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 2 e 3,
do 17 ao 19, acerca do sonho de Nabucodonosor. E Deus descortinou para o profeta Daniel a história dos grandes impérios mundiais. Aleluia! Já no Novo Testamento, meus irmãos, esse dom é manifestado em Atos capítulo 5, do 1 ao 11, quando o apóstolo Pedro desmascara a mentira de Ananias e Safira. Aleluia! Glorificamos a Deus por esse dom. Terceiro tópico: discernimento dos espíritos. Número 1 do terceiro tópico: o dom de discernir os espíritos. Meus irmãos, de acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir. Meus irmãos, na verdade, trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o crente saber discernir e julgar se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. 1 Coríntios 14, 29 diz: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Meus irmãos, nesses dias trabalhosos, esse dom é de suma importância para a igreja de Jesus na terra. Aleluia! Número 2 do terceiro tópico: as fontes das manifestações. Meus irmãos, ao longo das Escrituras, nós podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Primeiro, Deus. Segundo, o homem. Terceiro, o inimigo. Portanto, meus irmãos, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja de Jesus. Número 3 do terceiro tópico: discernindo as manifestações espirituais. Meus irmãos, 1 João 4:1 diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, meus irmãos, toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Outra coisa, meus irmãos, nenhum ensinamento ou doutrina devem ser aceitos como verdadeiros somente por causa de sucesso, de milagres ou unção aparente da pessoa. 1 João 4:3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Eu quero concluir, meus irmãos, a síntese dessa lição dizendo: Deus deseja nos outorgar os dons de revelação para discernirmos, meus irmãos, entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. E, acima de tudo, para não cairmos nas ciladas astuciosas do inimigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.